Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais uma análise vascaína, eu, meu amigo Gilson Santos, trazendo alguns temas aqui do cotidiano do Vasco da Gama. E nos últimos dias, desde o jogo contra o Porto Cabédio, a relação azedou entre a torcida e o técnico Fábio Carille. É claro que o Fábio Carille ele ajuda muito, contribui muito, né? Primeiro que não treina o time direito, o time não apresenta nada de interessante, é atrativo para a torcida, né? Venceu o Porto Cabédio por 1-0 só, né? Entre trancos e barrancos, fez 3 gols lá contra o Melgar, a gente não sabe como, né? Tomou um sonoro 3-0 do Corinthians, que poderia ser 5. A torcida não pode estar satisfeita, o time não apresenta nada legal. E para piorar, as coletivas do Carille, olha, mal-humorado, responde mal. E aí, contra o Porto Cabédio, né? Depois dele sair do campo acuado sob uma sonora vaia, com medo, sei lá, a tua torcida não popou contra o Carille. Mas na entrevista coletiva ele foi falar da torcida, a torcida atrapalha. Eu lembro muito bem, né, em alguns jogos, né, do Vasco, acho que sobretudo na Série B, que o Vasco, alguém chegou a falar, a torcida incentiva muito, atrapalha. Se incentiva muito, atrapalha. Se vai, atrapalha também. Então o time que tem que ajudar, parceiro. O time vai jogar sem torcida? Se garante jogar sem torcida em São Januário? Se garante. Então, eu vou trazer meu amigo Gilson Santos. Gilson, você que tem uma palavra ponderada, né, uma palavra mais tranquila, que o sangue começa a esquentar, parceiro. Não tem jeito. Então traz a sua análise aí, fala aí. Tem solução para essa situação entre o Carille e a torcida vascaína? Olá, Erasmo! Olá, amigos da Vasco 10. Na nossa conversa de hoje, quero dar um panorama da situação do técnico Fábio Carille no Vasco da Gama. Que a rejeição ao trabalho dele é muito grande entre os torcedores, isso todos nós já sabemos. Mas pegou muito mal, Erasmo, a coletiva do treinador vascaíno após a vitória sobre o Puerto Cabédio. Carille disse que as vaias vindas da arquibancada prejudicam o time e conclui dizendo que o torcedor do Vasco está atrapalhando. E essa fala, Erasmo, chegou como um barril de pólvora na maior torcida organizada do clube, que é a Força Jovem, que pressiona a direção vascaína pela demissão do técnico Fábio Carille. É, portanto, uma situação muito delicada do treinador vascaíno, que parece estar com os dias contados em São Januário. No próximo sábado, o Vasco enfrenta o Sport de Recife na Colina Histórica, estádio cheio, pressão da torcida, e um resultado ruim pode sacramentar a saída do treinador. Carille tem a seu favor o apoio dos jogadores e, entre eles, o capitão Verratti e o goleiro Léo Jardim, que desaprovou as vaias vindas da arquibancada no último jogo. Léo Jardim fez a seguinte afirmativa, abre aspas, Erasmo: eu nunca vi uma equipe ser vaiada após uma vitória. Fecha aspas. Uma crítica sutil ao comportamento da torcida e consequente apoio ao treinador cruzmaltino. Enquanto isso, Erasmo, o presidente Pedrinho fica entre a cruz e a espada. De um lado, a torcida jovem pedindo a saída de Carille, e do outro, os jogadores manifestando apoio ao técnico cruzmaltino. A meu ver, Erasmo, e a você, conectado aí a Vasco 10, a pressão pela demissão de Fábio Carille é acima do tom e somente bons resultados podem manter o treinador no comando do Vasco. E a gente sabe, né, Erasmo, que no futebol, 3 situações derrubam técnicos: maus resultados, perda de vestiário
e falta de apoio das arquibancadas. Dessas 3 possibilidades, Carille só tem o vestiário. Portanto, somente uma sequência de vitórias e bons resultados, bom desempenho da equipe vascaína, podem manter Fábio Carille no cargo de treinador do Vasco. A gente volta amanhã, volta com mais notícias do Vasco da Gama, com mais comentários aqui na Vasco 10. Gilson Santos para Vasco 10. O Vasco é para quem acredita. E então, meu Gilson, rapaz, o Leonardo Jardim, o Léo Jardim, o nosso paredão, entrou de gaiato nesse negócio. Uma coisa são os jogadores, né, ali abraçar no gol, abraçar o treinador, todo mundo juntos e tal, mas, olha, defender o Carille e ainda dizer que a culpa é da torcida, ô Léo, aí brincou, né? Brincou e entrou de gaiato. O senhor que não tá numa fase boa, o Léo Jardim, né? Não tá entregando a paçoca ainda, não tá nesse nível, mas não tá no nível que já esteve. Se a torcida pegar no seu pé, meu filho, é mais um. Eu fico até temeroso quanto a isso, né? É um ativo do Vasco, é um ótimo jogador, não tá numa fase boa e ainda quer entrar nessa de defender o treinador que tá queimadíssimo, tá? Olha, eu penso que tá por horas e minutos, eu tenho medo dos próximos resultados, né? Conseguiu vencer o Porto Cabedelo, mas e o Sport? Será que vem a vitória? 3 pontos no Brasileirão é super importante, 3 pontos na Sul-Americana, ainda mais que é só o primeiro que passa. É fundamental vencer esses jogos em casa, contra o Sport em casa, tem que vencer e a gente se submete a isso. O treinador tá na corda bamba, tu acaba arriscando 3 pontos, que é precioso no Brasileirão, galera. Agora, para terminar esse negócio, a torcida do Vasco pode tudo. Vou repetir, a torcida do Vasco pode tudo. É uma torcida apaixonada, isso é fato. Em qualquer canto do Brasil, a torcida tá lá em peso. Essa torcida carrega o time, tá? São Januário é temido porque a torcida vai e faz pressão mesmo, carrega o time e essa torcida carrega o clube. Tá? Não é o clube que tem a torcida que tem um clube, tá? Ainda mais quando precisa da torcida, né? Sócio-torcedor, a gente enche lá um monte de sócio-torcedor, né? Vamos comprar o CT, equipar o CT, torcida nessa, construção do estádio, torcida nessa, o que precisar, a torcida chega junto, então não dá para reclamar da torcida. O que tem que acontecer é ter time. O time apresentar uma vontade, ele tem limitações técnicas, mas não pode haver vontade, deixar de ter vontade e tem que ter empatia com a torcida. Jogando bem ou mal, agradece. Com vaias ou com aplausos, reconhece que o torcedor está presente sempre junto da equipe. Bem, galera, outros assuntos virão, mas você deixa aquele like pra gente. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, nossas redes sociais, no Instagram também, Vasco10RD. Você acompanha a gente ali pelo Instagram também. Eu e meu amigo Gilson, trazendo sempre uma análise do dia a dia do nosso Vasco da Gama. Tá bom, galera? Um grande abraço para você, uma excelente sexta-feira. Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.